Olá, alunos! Nós vamos fazer agora a correção da atividade 4 de língua portuguesa, que tinha por conteúdo texto verbal, não verbal ou misto, que é o texto verbal e não verbal. Lembrando que a terminologia linguagem verbal, linguagem não verbal e linguagem mista também é usada nesse caso, tá? Ou você vai encontrar o conteúdo como texto verbal, mas se você fala linguagem verbal, também tá certo. Se fala texto não verbal ou linguagem não verbal, completamente correto, e texto misto ou linguagem mista, que nada mais é que texto ou linguagem verbal e não verbal ao mesmo tempo, certo? Vamos começar aqui pela atividade. No exercício 1, nós temos aqui uma imagem de uma mocinha com uma carinha muito pensativa, uma mocinha estudante, está segurando aqui o material de escola na mão, e ela está pensando aqui, e esse pensamento, ele foi expresso, nesse quadrinho, pela seguinte expressão: tomara que hoje, depois da aula, ele me convide para jantar. Que tipo de linguagem esse texto utiliza? A gente tem a imagem, que é uma linguagem não verbal ou texto não verbal, e temos aqui o que está expresso em palavras, que é a linguagem ou texto verbal. Então, se a gente tem as duas, ou seja, o texto utilizou as duas linguagens para passar uma informação. A gente está diante de uma linguagem mista ou de um texto misto, certo? Vamos lá na questão número 2. Quando assistimos a um jogo de futebol, as linguagens verbal e não verbal estão envolvidas. Ou seja, num jogo de futebol, é apresentado para a gente duas linguagens. Qual delas abaixo representa a linguagem verbal usada nas partidas de futebol? As bandeirinhas de impedimento é uma linguagem verbal? Vem escrito na bandeirinha? Não vem. Só vem a bandeirinha. Então, a bandeirinha, ela é somente uma linguagem não verbal. Mas no jogo, para quem entende de futebol, sabe o que significa a bandeirinha de impedimento, sem ter escrito nada lá. Não vem escrito impedimento? Vem? Não vem. O que indica o impedimento é a bandeirinha. Os cartões vermelho e amarelo. Para quem entende de futebol, todo mundo sabe que o cartão vermelho é expulsão e o cartão amarelo é uma advertência, certo? Agora, vem escrito lá cartão vermelho ou cartão amarelo? Não vem. Então, o cartão sozinho, ele representa a linguagem não verbal. Agora, e o locutor de futebol, o cara que está narrando o jogo? Ele está se utilizando de frases, palavras, expressões. A linguagem verbal no jogo de futebol é a linguagem do locutor, Ele está usando ali de frases e palavras na fala para mostrar para a gente o que está acontecendo ali no jogo. Então, a linguagem, é o locutor de futebol, a linguagem verbal aqui no caso. Por quê? Porque ele não está usando de imagens, ele não fica na frente da câmera mostrando imagens para a gente, ele fala. E quando ele fala, ele se utiliza de frases, de palavras, de um texto escrito, Ou seja, por que de um texto escrito? Porque ele pode ter ali algumas anotações também para falar. Mas a linguagem narrada, a linguagem falada, se ele está utilizando de frases e expressões para falar, a linguagem é verbal, certo? O apito do juiz também não tem palavras. O apito significa alguma coisa, mas aquele som não é uma palavra. Aquele som representa a linguagem não verbal, porque o apito não fala, O apito emite só um som, certo? Então, qual das linguagens aqui abaixo representa a linguagem verbal? Essa daqui, é a letra C. Agora aqui, nós temos uma imagem que está escrito solidão, mas vocês reparam que está bem separadinho uma letra da outra,
Cada balãozinho tem uma letra. Tá vendo como a palavra solidão, ela não está escrita como uma palavra única? Ela está escrita em balãozinhos, certo? Tá vendo? A gente vê ela separada, tá tudo desconectado. Então, vamos ver aqui. No cartoon apresentado, ou seja, na imagem apresentada, o significado da palavra escrita é reforçado por elementos visuais próprios da linguagem verbal. A separação das letras da palavra em balões distintos, o que significa? Que a palavra ela não está escrita num balão só, ela está escrita em balões distintos, em balões diferentes, em balões separados, cada letra num balão. Então, aqui, voltando, a separação das letras da palavra em balões distintos contribui para expressar principalmente a seguinte ideia: a dificuldade de conexão entre as pessoas. As pessoas não estão conectadas, não estão unidas entre si. Você tem várias pessoas aqui, uma indo para cada canto e nenhuma delas está tendo uma interação. Se elas não estão interagindo, elas estão desconectadas entre si. A correta é a letra A. Agora aqui, sobre as linguagens verbal e não verbal, estão corretas exceto, ou seja, eu tenho aqui várias afirmações sobre linguagem verbal e não verbal. Todas estão certas, menos uma. Quando você estiver diante da palavra exceto, significa que de tudo que está aqui, uma está errada. Ou seja, estão corretas todas elas, menos uma. O exceto é menos uma. Estão corretas, exceto, ou seja, você vai ter que assinalar aquilo que não é correto. Letra A. A linguagem não verbal é composta por signos sonoros ou visuais, como placas, imagens, vídeos, etc. Ou seja, a linguagem não verbal é composta por signos sonoros ou visuais, como placas, imagens e vídeos. Então, vamos lá. O que é um signo sonoro? Em primeiro lugar, o que é um signo? É a representação de alguma coisa. Então, por exemplo, se você está diante de uma placa, você tem um signo visual. Se você está diante de um texto escrito com palavras, com frases, você está diante de um signo verbal. Então, signo é mais uma nomenclatura para a gente determinar uma imagem, ou uma frase escrita, ou um apito, certo? Isso aqui é certo ou é errado? Aqui a gente tem vídeo, desde que o vídeo não tenha palavras, a linguagem não verbal ela é composta por signos sonoros ou visuais. É certo isso? Né? Ela é composta por signos sonoros ou visuais. Um signo sonoro, por exemplo, o apito do juiz. Tem frase escrita no apito do juiz? Não tem. Ou visuais, como a placa de trânsito. Tem signo sonoro, tem signo visual aqui? Tem signo visual, mas tem frase escrita? Não tem o signo escrito. Então, isso daqui tá certo. A letra B. A linguagem verbal diz respeito aos signos que são formados por palavras, ou seja, a palavra é um signo. Eles podem ser sinais visuais e sonoros. Pode. A língua escrita, eu visualizo. Quando eu falo, ele é sonoro, eu escuto, não é verdade? Mas os dois são linguagem verbal, porque a fala é um signo sonoro, por quê? Porque eu escuto, eu estou falando. E o texto escrito é um signo visual, porque eu leio, né? Então, aqui também está certo. Agora, C. A linguagem verbal, por dispor de elementos linguísticos concretos, pode ser considerada superior à linguagem não verbal. O que ele está querendo dizer com essa C é que todo texto escrito, ele é melhor, ele é superior ao texto não escrito. Mentira. Por que é mentira? Porque da mesma forma que você entende quando está escrito não fume, que está escrito ali numa frase, você também entende quando tem aquele cigarrinho cortado ao meio.
Ou seja, se você entende das duas formas, você não pode dizer que uma é superior à outra. Então, de todas essas, a única que é errado a gente dizer é essa daqui. Eu não posso dizer que a linguagem formada por frases e palavras, ela seja mais importante ou superior ou melhor do que a linguagem formada por imagens. As duas estão me transmitindo a mesma informação. Se as duas estão transmitindo a mesma informação, não tem a que é melhor, não tem a que é pior. Todas estão no mesmo patamar de igualdade, certo? Então, de todas essas, a única que é errada é dizer o que diz a letra C. Agora aqui, a D. Linguagem verbal e não verbal são importantes, e o sucesso na comunicação depende delas, ou seja, quando o interlocutor, no caso quem recebe a informação, né? Quando um interlocutor recebe e compreende uma mensagem adequadamente. Aqui ele já está dizendo que as duas são importantes, né? Por quê? Porque quem recebe a mensagem vai receber de modo adequado. Por isso que a correta, a única que não está certo a gente afirmar, a única afirmação incorreta é a C, por isso que a gente assinala ela, porque é o que a pergunta pedia. A pergunta dizia, todas essas estão corretas, exceto, ou seja, eu vou assinalar aquela que não for correta. Agora aqui, que tipo de linguagem encontramos no texto abaixo? Olha como isso aqui é texto, ó. O próprio enunciado já está dizendo que isso é um texto. Essa linguagem é uma linguagem mista. Por que ela é mista? Porque ela tem tanto aqui, ó, a linguagem verbal, que é o que está escrito em palavras, quanto a imagem. Quando ela tem a imagem, que é todo esse conjunto, mais o texto escrito, ela é uma linguagem mista. Você tem aqui um texto misto, que nada mais é que um texto verbal e não verbal. Ele tem as duas imagens, ele tem as duas imagens, não, ele tem as duas mensagens, a mensagem pela imagem e ele tem a mensagem pelo texto escrito, pelas palavras, pelo texto, pela frase, certo? É isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. A qualquer dúvida, é só chamar.